Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então vamos dar continuidade aqui aos estudos do livro Psicopatologia e Semiologia, né, dos transtornos mentais, onde a gente está no capítulo 5, não é? E a gente vai dar continuidade aos estudos deste capítulo, tá bom? O capítulo se chama, só para retomar, não é? Contribuições das neurociências à psicopatologia, tá? E aí a gente vai dar continuidade e o tópico qual a gente vai estudar agora se chama hemisfério esquerdo versus hemisfério direito, tá bom? E como sempre, né, para ficar fácil aqui você ir acompanhando, eu vou compartilhar a tela, tá bom? E aí a gente começa a nossa leitura. Deixa eu ver se já está começando a compartilhar aí com vocês, não é? Acho que sim. Então, vamos lá. Esse livro aqui está nos ajudando tanto a contribuir aí na qualidade dos nossos atendimentos, na verdade. Enfim, nos dá um certo suporte, né? Estudar, como eu venho sempre dizendo, né? Estudar sempre, nunca é demais, né? Sempre nos ajuda. Bem, então vamos lá, ó. Hemisfério esquerdo versus direito. Desde as pesquisas de Paul Broca, 1861, e de Carl Wernicke, 1874, no século XIX, sabe-se que os dois hemisférios cerebrais não são nem semelhantes do ponto de vista anatômico, nem totalmente equivalentes do ponto de vista funcional. Tanto estudos clínico-patológicos com pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais ou tumores, como pesquisas experimentais, têm demonstrado que os hemisférios esquerdo e direito são assimétricos em múltiplos aspectos funcionais e cognitivos. Olha que legal, dessa eu não sabia. Acho que eu já devo ter ouvido falar lá atrás, mas eu não sabia, olha que interessante. Os hemisférios são assimétricos e anatômicos. Interessante. Para a maioria dos seres humanos, os hemisférios esquerdo desenvolve-se ontologicamente de forma mais lenta que o direito. O esquerdo mais lento que o direito. E está intimamente associado às funções linguísticas e verbais, o lado esquerdo, olha só, linguísticas e verbais. O hemisfério direito, por sua vez, relaciona-se com habilidades visoespaciais, olha só, distância, altura, largura, profundidade, né? Aspectos prosódicos da linguagem e aspectos da percepção e expressão musical. O quadro 5.1 apresenta algumas das funções das habilidades diferenciais entre os dois hemisférios. Vamos ver. Funções neuropsicológicas predominantes dos hemisférios esquerdo e direito. Hemisfério esquerdo, quais são as funções? Verbal, linguística, semântica e a sintaxe, que no caso é a lógica da língua. Já no hemisfério direito, as funções são visoespacial, musical e prosódica. Prosódica é música da fala, da entonação. Cabe assinalar que a chamada dominância hemisférica para a linguagem, sobretudo para os aspectos semânticos e sintáticos, é esquerda para 96% dos indivíduos destros e para 58% dos canhotos. Pessoas canhotas, ambidestras ou com lateralidade ambígua representam geralmente 10% da população. Entretanto, em países como Índia e Japão, são em torno de 5%, possivelmente por pressões culturais. Em 27% dos canhotos, a dominância hemisférica para a linguagem fica no hemisfério direito, e em 15% deles, a dominância para a linguagem é bilateral. Vamos ao próximo tópico. Neuropsicologia e psicopatologia. A neuropsicologia investiga as relações entre as funções psicológicas e a atividade cerebral. Ou seja, entre questões objetivas, que é o cérebro, e subjetivas, que são a psicopatológica, né?
É de seu particular interesse o estudo das funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio, as habilidades visoespaciais, o reconhecimento, a capacidade de resolução de problemas, as habilidades musicais, etc. As alterações inicialmente estudadas pela neurologia foram as afasias, perda da linguagem, as agnosias, perda da capacidade de reconhecimento, as amnésias, déficit de memória e as apraxias, perda da capacidade de realizar gestos complexos do saber fazer. Além dessas funções e sintomas, tem se dado ênfase às outras dimensões da cognição, como as atividades construtivas, no caso, a execução de tarefas complexas, realização de atos construtivos em sequência, tarefas psicomotoras, etc. E as habilidades visoespaciais, análise e julgamento de relações espaciais, reconhecimento e memorização de figuras complexas, etc. Outras funções e dimensões estudadas pela neuropsicologia nas últimas décadas são habilidades musicais, que no caso inclui discriminação de tons e melodias, ritmo, harmonia, etc., atenção sustentada e seletiva, percepção e organização temporal, funções executivas, que é identificação e resolução de problemas novos, e elaboração de estratégia de ação, execução de tarefas sequenciais, etc. E funções conceituais, formação de conceito, desenvolvimento de raciocínios, pensamento lógico, habilidades aritméticas, etc. A neuropsicologia é uma área de interesse crescente em psicopatologia e psiquiatria de modo geral. Nas últimas décadas, tem aumentado o uso de métodos neuropsicológicos para o entendimento dos transtornos mentais, assim como o emprego de testes neuropsicológicos e o estudo de diversos déficits cognitivos sutis ou marcantes em transtornos mentais clássicos como esquizofrenia, depressão, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o TOC. A neuropsicologia moderna ganhou importante impulso com a obra do neuropsicologista e neuropsicólogo russo Alexandre Luria. Ele propôs substituir a noção tradicional de sintoma em neurologia e neuropsiquiatria, que, segundo ele, seria demasiadamente simplista e mecanicista, por uma abordagem mais dinâmica e complexa. A noção de sintoma, como decorrente de uma lesão delimitada do cérebro, não corresponde à realidade diversificada da vida mental, particularmente dos processos cognitivos. Segundo Luria, no modelo tradicional locacionista das neurociências, corresponderia ao seguinte esquema: 1. Tecido em área cerebral específica, delimitada, é responsável por determinadas funções elementares, como linguagem, memória, reconhecimento, etc. 2. Funções elementares são diretamente afetadas por lesão nesse tecido, nessa área logo. 3. Lesão localizada, sintoma específico. Luria, em 81, propõe substituir esse esquema pela noção de sistema funcional complexo, que é o SFC. Segundo ele, o sistema funcional complexo estaria organizado de acordo com as seguintes premissas. 1. Os processos mentais complexos, como linguagem, pensamento, memória, abstração, praxias, gnosias, etc., não são prontos no adulto, não são fenômenos fixos, derivados mecânicos de uma área cerebral que entram em ação, independentemente do desenvolvimento do indivíduo. Eles são, de fato, processos mentais construídos durante a ontogênese, por meio da experiência social, ou seja, pela interação intensa e contínua da criança com seus pais e seu meio social. Essa interação é que permite ao indivíduo adquirir todas as funções cognitivas, como memória, linguagem, pensamento, reconhecimento, etc. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu acho que eu falei em vídeos anteriores, mas vou retomar. Que a neurociência, né, ela traz que nossa resposta comportamental, né,
eu me refiro a comportamento, tanto pensamento, quanto sentimento, quanto ação em si, né, comportamento, são respostas ao ambiente, né, e esse ambiente, ele pode ser real ou imaginário, tá? Então, veja você o que o autor está falando, né, que essas funções cognitivas, memória, linguagem, pensamento e reconhecimento, não é algo fixo, é algo que se desenvolve em, como é que eu vou dizer, numa troca, né, com o meio, que no caso é o ambiente, tá? Então, por isso que, né, eu penso agora que fala que o ser humano está em constante transformação, né, ele nunca é o mesmo, porque o ambiente nunca é o mesmo. Tanto, volto a dizer, tanto o ambiente real, tá, que no caso é o meio externo, digamos assim, quanto esse ambiente interno, tá? Que no caso a gente pode chamar também esse ambiente interno de realidade imaginária, fantasiosa, tá? Porque dependendo do gatilho que a pessoa tem agora, a resposta comportamental dela pode ser um trauma, de repente, do passado, não a uma pessoa que ela está se relacionando agora, um exemplo, tá? Entende? Então, enfim, tá a reflexão para avaliar o comportamento, né, das pessoas. Tópico 2, ponto 2. Do ponto de vista cerebral, as funções e os processos mentais complexos são organizados em sistemas que envolvem zonas cerebrais distintas, cada uma delas desempenhando um papel específico no sistema funcional, agindo e interagindo em concertos. Ou seja, né, nós vamos, né, nessa troca. Tais zonas, na maior parte das vezes, estão em áreas diferentes e, em geral, distantes umas das outras no cérebro. Embora distantes, agem de forma coordenada para produzir uma função mental complexa. 3. A lesão de uma das áreas do cérebro, de uma das áreas cerebrais, implica em determinada função mental superior, implicada em determinada função mental superior pode acarretar a desintegração de todo o sistema funcional. Portanto, a perda de uma função particular pode informar pouco sobre sua localização. Muito mais relevante que uma área cerebral circunscrita são os sistemas funcionais complexos, constituídos por redes neuronais amplas e muito dinâmicas. Os três grandes sistemas funcionais do cérebro humano, segundo Luria, são: 1. Sistema do tônus do córtex, formado por aferências da periferia, parte superior do tronco cerebral, córtex límbico, e com modulação das regiões pré-frontais. Esse sistema, segundo Luria, é responsável pela ativação geral do sistema nervoso central. Ele controla particularmente o nível de ativação do córtex, mantendo o nível de consciência, a vigilância e a atenção do sujeito. 2. Sistemas de recepção, elaboração e conservação de informações. Formado por áreas posteriores do córtex cerebral, que no caso é occipital, temporal e parietal, ou seja, por zonas sensoriais, que no caso são visuais, auditivas, táteis e proprioceptivas, primárias e secundárias, além do carrefour, que no caso é a encruzilhada, temporoparieto-occipital. Esse sistema, de acordo com Luria, é responsável pela recepção, pela decodificação e pela interpretação das informações provenientes do ambiente externo e interno. Olha só, hein? É o sistema que reconhece o mundo por várias modalidades sensoriais: auditiva, visual, tátil, olfativa, etc. E integra tais informações ambientais em um todo coerente. Ou seja, né, essas diferentes partes do cérebro, occipital, temporal, parietal, pega todas essas informações que ocorrem tanto no ambiente externo quanto interno e faz a sua interpretação, né? Integra todas as informações para ficar de uma maneira mais coerente. Olha só.
Interessante, né, essa interpretação, porque, no caso, essa interpretação passa por um repertório que pré-existe dentro da pessoa desde a infância, não é? É por esse filtro que a pessoa vai interpretar o ambiente, não é? E aí é onde a gente vai vendo, né, associando um pouco aí a TCC, se essa interpretação está funcional, adaptativa, ou disfuncional ou desadaptativa, né? No caso, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, não é? Ela distorce a realidade, não é? Tem uma tendência para enxergar a realidade de uma maneira mais negativa, né? Mais pessimista, não é? Sabe aquelas pessoas que falam, ah, a pessoa é negativa, né? Isso não é que ela é negativa, ela está deprimida, né? Devido a N motivos, né? Sua criança interior ferida, seu passado, etc. E ela pode distorcer a realidade, né? Então, depois já vai ser pensa agora, né? Já quando a gente está. Essa distorção, de repente, não é só do ponto de vista subjetivo e psicológico, não é? Tem que ver do ponto de vista também neurológico, como que estão essas funções cerebrais. Será que não tem algum dano? Sabe? Será que a pessoa não caiu lá no passado, teve um acidente? Não sei, tô trazendo esse exemplo, mas pode ter vários outros motivos, né? Bem, isso é uma avaliação, né, das condições iniciais aí do paciente, não é? Ponto 3, ó, item 3, para a gente finalizando. Sistema de programação, regulação e controle da atividade. Formado por áreas anteriores, que no caso são as frontais, dos grandes hemisférios, esse sistema, conforme Luria, é responsável pela ação do indivíduo sobre o meio ambiente. A partir do reconhecimento de problemas novos e tarefas necessárias, os sistemas pré-frontais programam a atividade complexa do indivíduo, montam estratégias de ação, colocando-nas em funcionamento e monitoram a eficácia de tais ações, modulando-as segundo as variações do ambiente. Para a Lúria, a linguagem é um dos elementos organizadores mais importantes da atividade cerebral. Olha que legal, a linguagem, sabe o que me vem? O recurso terapêutico, que no caso é a escrita criativa, né? Eu recomendo muito para meus pacientes ter o caderno da terapia, né? Ter a prática da escrita. Porque olha aí, ó, são organizadores importantes da atividade cerebral. Olha que legal. Bem, por isso que é importante a gente estudar, né? A partir dela, todas as áreas, todas as outras funções cognitivas superiores se organizam. A linguagem, por sua vez, é fenômeno cerebral e sociocultural, produzido e modificado historicamente. Assim, o próprio funcionamento do cérebro, particularmente no que concerne às funções corticais superiores, que no caso é onde está a linguagem, memória, pensamento, etc., é organizado a partir das interações sociofamiliares básicas, bem como do contexto sociocultural e histórico no qual o indivíduo se insere, desde seus primeiros anos de vida. Parar por aqui, tá? E para a apresentação, para a gente fazer uma reflexão aí, né? Legal isso que ele fala, não é? Sobre a questão da linguagem, não é? Tá? Porque, como é que é dito aqui? Que é organizado a partir das interações sociofamiliares, contexto sociocultural e histórico. A linguagem, por sua vez, é fenômeno cerebral e sociocultural, produzido e modificado historicamente, ou seja, a linguagem vai se modificando historicamente. Olha que interessante, não é? E a parte da linguagem, que é um código, né? E que quando vai se apropriando desse código, consequentemente se adaptando ao meio, né? É onde, de repente, o indivíduo vai organizando suas atividades cerebrais. Olha que interessante. Enfim, né? Para se adaptar mesmo, né? Tanto ao ambiente externo quanto interno, né? Como ele disse aí anteriormente. Porque a gente é essa troca, né? A gente é essa troca.
não é? A gente precisa nos permitir estar expostos em ambientes novos, diferentes, porque aquele ambiente novo provoca algo dentro de nós, né? E, consequentemente, acho que provoca mudanças, né? E essa provocação que eu quero dizer é como a gente interpreta, né? Esse ambiente, né? Esse ambiente novo que a gente conhece, essa pessoa nova que a gente está interagindo, né? De que forma que aquilo é internalizado dentro da gente, né? E é isso aí, contribui, não é? Em organizações da atividade cerebral. Olha como que o cérebro está em constante desenvolvimento, né? Trabalho, funcionalidade, né? E aí, assim, né? A vida é movimento, né? Por isso que tem que estar constantemente em movimento, né? Não estou te dizendo que tem que sempre conhecer pessoas, lugares, tá interagindo, movimento, não é isso, né? É equilíbrio, né? Ora vai um pouco para fora, interage, etc, tal, mas ora um pouco para dentro também, né? Isso é equilíbrio, não é? E aí promove saúde mental, né, como um todo, tanto do ponto de vista psicológico, subjetivo, quanto do ponto de vista neurológico, né, anatômico e mais, né, físico, né, mais material mesmo, né, digamos assim. E aí faz essa junção, penso eu agora, que contribui para o equilíbrio, né, para a saúde mental. Enfim, tá bom? Bem, então é isso. Vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula e uma boa aula para você, viu? Um beijo, até mais, tchau, tchau.